Trump admite autorização para uma intervenção da CIA no espaço da Venezuela, incluindo operações militares terrestres, enquanto Nicolás Maduro fala que a América Latina está cansado de golpes e intervenções da CIA. Vai lembrar que os americanos já estão mobilizando o maior contingente militar dos últimos 30 anos na América Latina e algumas situações, como bases militares no Equador, na Argentina, negociações com Maria Corina Machado, indicam uma intervenção militar cada vez mais próxima. Vai lembrar que bombardeiros B-52 rondaram o litoral da Venezuela ontem mesmo, abrindo prenúncio para uma intervenção estrangeira. Brasil se sensibiliza com a situação, alegando que é contra intervenções internacionais, até porque o Brasil tem mais de 2.000 quilômetros de fronteira, e Rússia e China também se pronunciam, alegando que os Estados Unidos está ferindo os princípios internacionais. Será que de fato a intervenção vai acontecer? Por que os Estados Unidos querem acabar com o governo regime Nicolás Maduro? Falar um pouquinho também, galera, sobre a situação da Rússia, que alega que Reino Unido e Ucrânia estão planejando um grande ataque contra o Turk Stream, um duto super importante de conexão ali de combustíveis fósseis, e com o Trump também alegando que a Ucrânia planeja mudar o rumo do conflito, agora partindo para a ofensiva contra os russos, e que os Estados Unidos podem sim corroborar com um fundo de investimentos para auxiliar os ucranianos e até mesmo com ataques nas profundezas do solo russo. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nômade, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil e parceiraça aqui do nosso canal, tá oferecendo para você nesse momento de instabilidade global, tal, teve um sensível aumento aí do dólar, galera, o que indica, né, não é dica de investimento, claro, né, mas é a tendência natural. Eu ainda acho que o dólar tá relativamente barato e aproveito para montar minhas posições, e com a Nômade, que é mais simples, mais democrática para você montar suas posições, você tem acesso com o cupom Ricardo15 a 15 centavos de desconto por dólar. Então, se, sei lá, tá sendo negociado a 5,50, você paga 135. A 5,35 paga 5,20. Cara, é praticamente a Nômade pagando, né, para você começar a montar suas posições, de tanto que eles acreditam que o aplicativo é sensacional, que os serviços oferecidos eles são muito bons. Você tem, por exemplo, dentro do aplicativo a possibilidade de ter acesso a uma série de benefícios, como o Nômade Explore, que é o cartão de crédito da Nômade, cartão de crédito que eu utilizo, que a partir dos seus pagamentos aqui no Brasil, de conta de gasolina, conta de água, conta de luz, sei lá, você vai ganhando cashback dolarizado para ir montando suas posições, pontos que não expiram para você trocar por produtos e serviços, além de uma série de outros benefícios, como por exemplo o Nômade Lounge, que é a sala VIP da Nômade, galera, sensacional para suas viagens internacionais. Então, seja para você usar nas suas viagens, já que aceita em mais de 180 países, seja para você montar suas posições em dólar, utilize a Nômade, a maior e melhor conta internacional do Brasil. Tamo junto, galera? Então, bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, a operação militar dos Estados Unidos na Venezuela parece cada vez mais próxima. E algumas informações sensíveis, elas mostram isso. Nós tivemos, por exemplo, há pouco tempo aí, poucos meses, os Estados Unidos aumentando a recompensa para 50 milhões de dólares para informações que levem à captura de Nicolás Maduro. Os Estados Unidos estabeleceu que grupos, cartéis, são considerados como grupos terroristas. Isso quer dizer que, segundo os princípios dos Estados Unidos, há possibilidade de intervenções estrangeiras, mesmo sem autorização dos países que têm a localização aí desses cartéis. Lembrando que isso vale para México, que isso vale para Venezuela também, no caso, né? Ou seja, os americanos supostamente não precisariam pedir autorização desses países para fazer essas intervenções. A questão da Venezuela está associado ao Nicolás Maduro, segundo os Estados Unidos, não é que a Venezuela tem atuação do cartel. Na Venezuela, o Tren Aragua e principalmente o cartel Los Soles, segundo Nicolás Maduro, segundo os Estados Unidos, ele é liderado pelo Nicolás Maduro. Eu já trouxe aqui, galera, um vídeo bem completinho para vocês, falando quem é o cartel Los Soles, e de fato, galera, não é completamente mentira que o cartel Los Soles, ele não é liderado pelo Nicolás Maduro, mas esse próprio cartel Los Soles tem a ver com os sóis, que é uma referência aos generais venezuelanos, já que os militares da Venezuela
comandavam e utilizavam até como uma espécie de recurso extra, além dos seus salários, a negociação ali de entorpecentes. E não é que o Nicolás Maduro ou Hugo Chávez lideravam, mas eles davam certa anuência até para conseguir estabelecer uma relação bem próxima com os militares que até hoje apoiam o regime bolivariano. Então seria como se fosse uma anuência indireta, vamos colocar assim. Ah, entendi, então quer dizer que o Nicolás Maduro deve ser combatido e tal. Cara, de novo, né? Fica aí a sua concepção. Mas vamos tomar cuidado. Se o interesse dos Estados Unidos é acabar com a veiculação, né, a comercialização de entorpecentes que chegam nos Estados Unidos, a Venezuela com certeza não seria o objetivo principal, porque a Venezuela não é nem de longe o principal negociador. Existem países como o Peru, como o Equador, como a Colômbia, que estão muito à frente do processo, até mesmo o próprio México. A questão do fentanil, por exemplo, é muito mais preocupante, seja com o Canadá, seja com o México. A Venezuela, e é um argumento do Nicolás Maduro, inclusive, comercializa uma fatia bem pequena, e inclusive falou que estava disposto a fazer cooperação tal. Claro que depois que teve a pressão dos Estados Unidos, deixando bem claro, né? Não foi uma coisa, nossa, como o Nicolás Maduro é bonzinho. Eu quero que vocês que acompanham aqui meu canal saibam que geopolítica não existe bonzinho e malvado. Eu faço uma análise muito pragmática da situação. O Nicolás Maduro é um democrata? Com certeza não. As eleições do ano passado na Venezuela, elas foram legítimas? Não teve autorização de acompanhamento de membros da comunidade internacional. O Centro Carter, o Brasil, pediu ali as atas eleitorais que não foram apresentadas. Coisas muito estranhas, como a não aprovação da Maria Corina Machado e da Corina Iores para concorrer no processo eleitoral. As atas eleitorais que foram contabilizadas pela oposição, indicando uma ampla margem de vitória para o Edmundo Gonzalez, mas o órgão eleitoral venezuelano, o CNE, dando vitória para o Nicolás Maduro. Convenhamos que são coisas no mínimo estranhas, né, que fazem com que o Nicolás Maduro não seja reconhecido por grande parte dos membros da comunidade internacional. Isso não quer dizer que os Estados Unidos estão completamente certos também na sua análise, ainda mais com uma possibilidade de intervenção estrangeira. Vocês entendem que o mundo é mais complexo que bonzinho e malvado, né? Vamos lá. Pois bem, galera, e dentro desse processo, a gente começou a perceber uma série de mobilizações de caças, por exemplo, na região ali do Caribe, tropas americanas com embarcações, deslocamento de embarcações, por exemplo, que estavam no Iêmen, na Operação Guardião da Prosperidade, deslocamento com abatimentos, com afundamentos, por exemplo, de embarcações, que supostamente estariam comercializando entorpecentes em direção aos Estados Unidos. Tudo isso começou a acontecer. Ontem o dia foi muito complexo, porque nós tínhamos um Boeing 767 que estava levando ali civis deportados para a Venezuela e, ao mesmo tempo, bombardeiros B-52 que começaram a fazer manobras estranhas próximas do litoral da Venezuela. Muito possivelmente fazendo algum tipo de exercício para ataques não exatamente no litoral, mas no interior do território venezuelano. Tanto que o Boeing ele foi impedido, teve que fazer os deportados lá para Porto Rico, né, tal, por conta desse problema geopolítico. De repente, sai a informação que a CIA deu mais um passo, ou o Trump deu mais um passo. O Trump admitiu, depois que foi vinculado pelo New York Times, que ele autorizou ações da CIA na Venezuela. E mais, que não serão somente ataques marítimos, já que o mar já está controlado, mas ataques terrestres. Palavras do Trump, tá? Cada barco que destruímos salvou cerca de 25 mil americanos. Eu não quero dizer exatamente, mas estamos olhando para a terra agora na Venezuela, porque temos o mar muito bem controlado. E aí um repórter, claro que fez a pergunta que talvez seja mais comum de ser pensada, né? Bom, já que o Nicolás Maduro é visto como líder do cartel Los Soles pelos Estados Unidos, não é reconhecido como um chefe de Estado, então a Venezuela não seria um Estado para os Estados Unidos, já que para ser um Estado precisa de um governo reconhecido internacionalmente, não é o caso do Nicolás Maduro. Existe a possibilidade de uma intervenção e de uma eliminação, porque fala inclusive de uso letal da força, tá? Contra o Maduro? E aí ele falou, essa pergunta é uma pergunta ridícula para eu responder. Mas acho que as pessoas e a pressão que os Estados Unidos estão fazendo, está fazendo efeito contra a Venezuela. De duas uma, galera, vamos lá. Ou os Estados Unidos, eles estão mobilizando sua força militar porque eles querem fazer de fato uma intervenção na Venezuela, ou os Estados Unidos, sabendo que pressões políticas, pressões militares, junto com a Maria Corina Machado sendo indicada ao Nobel da Paz, mobilizaria com que
internamente a Venezuela tivesse meio que uma própria revolução. A gente está vendo uma série de revoluções no Peru, Madagascar, Nepal, os protestos da geração Z, porque talvez não contaminaria a Venezuela, talvez seja a esperança dos Estados Unidos, né? Ou seja, pressões militares, suposições, Maria Corina Machado, Nobel da Paz, faria com que tivesse uma revolução na Venezuela. De duas uma, é isso que a Venezuela quer. Lembrando que Nicolás Maduro, ele até ofereceu ouro e petróleo para os Estados Unidos em troca de uma não intervenção, falou que colaboraria com as investigações contra os cartéis e tal. Cara, nada disso foi aceito pelos Estados Unidos, sendo que o Trump mandou parar as negociações com o Maduro. Trouxe para vocês também, né? Nossa, professor, eu sabia. Então, o ideal dos Estados Unidos não é a luta pela democracia. Aliás, não é a tirar, né, o governo venezuelano porque quer o petróleo, o ouro da Venezuela. Eles estão interessados na democracia da América Latina. Cara, para, né? Se tivesse interessado na democracia, eles combateriam todos os governos que apresentam resquícios autoritários, inclusive as ditaduras do Oriente Médio, que são amplamente reconhecidas pelo governo Trump. É porque, muito possivelmente, a Maria Corina Machado, informações da mídia americana, ofereceu condições melhores. E pode até ser um quesito. Talvez, se o Nicolás Maduro oferecer condições econômicas melhores para o Trump, ele aceite negociar. Todas as nações pensam só nos seus próprios interesses. E aí o Nicolás Maduro respondeu colocando que chega de golpes da CIA. Não é a mudança de regime que tanto nos lembra de guerras com como as eternas e fracassadas guerras no Afeganistão, no Iraque e na Líbia. É uma covardia, inclusive, essas pessoas, se referindo à oposição venezuelana que não está na Venezuela, e sim em Miami e tudo tal, não darem a cara e se esconderem em Miami, bombardear ou atacar uma pátria de gente nobre que só trabalha e vive em paz, como na Venezuela. E aí, novamente, né? Cara, acho eu que as críticas não são ao povo venezuelano, que talvez seja nobre, trabalhe e tal. A crítica é contra o governo Nicolás Maduro. São coisas bem diferentes, né? Professor, e por que você acredita que isso pode acontecer? Porque nós estamos com a maior mobilização militar dos Estados Unidos nos últimos 30 anos, desde a operação que os americanos fizeram mais uma intervenção militar no Panamá. Nesse momento, a gente tem, por exemplo, uma falta de coesão dos países latino-americanos. A América Latina está num momento de muita divisão. Se você pegar dois dos principais líderes, Brasil e Argentina, têm pensamentos completamente diferentes, inclusive sobre essa questão. O Celso Amorim, por exemplo, se pronunciou colocando que o Brasil é totalmente contra o uso da força e de operações secretas, que vai seguir fielmente a política de não intervenção, já que trata-se de um princípio básico do direito internacional, e isso a gente é obrigado a admitir, seja na questão da Rússia, seja na questão dos Estados Unidos agora com a Venezuela, o Brasil se pronunciou da mesma maneira. O Brasil, ele condenou a invasão que a Rússia fez à Ucrânia. É que o Brasil não aderiu às sanções praticadas pelo G7 e tal, mas fez condenações. Nesse momento, a mesma coisa, o Brasil está condenando essa política. Mas, ao mesmo tempo, Javier Milei, que tem um plano de 40 bilhões de dólares, o Trump prometeu 20 bilhões em compras de títulos e empréstimos, além de um swap cambial de mais 20 bilhões. A Argentina requisitou, por exemplo, a OEA, Organização dos Estados Americanos, uma autorização para que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos investigue a Venezuela. O Sebastián Peña, por exemplo, do Partido Colorado, aliado também dos Estados Unidos, alegou que a situação na Venezuela é realmente alarmante. O Brasil, por exemplo, na última cúpula da CELAC, o Unasul não vou nem falar, né, porque o Unasul está completamente fracassado. Mas quando a gente pega a CELAC, por exemplo, Organização dos Países do Caribe e da América Latina, o Brasil tentou propor algum tipo de resolução que condenasse intervenções estrangeiras na América Latina. Não citando nominalmente a Venezuela, mas colocando, né, Venezuela, Estados Unidos, tal, e tudo que a gente vem percebendo. Países como Argentina, Bahamas, Costa Rica, Salvador, Equador, Jamaica, Paraguai, República Dominicana não assinaram, dentre outros. Trinidad e Tobago também não. Entende? Hoje não há um pensamento uníssono. A gente está falando de um Equador que está prestes a votar um plebiscito para a instalação de bases militares americanas em seu território. De um Javier Milei, que autorizou também militares se instalarem militares americanos, fazer exercícios e instalarem na Argentina. Está discutindo, por exemplo, tirar a base chinesa ali na Patagônia de observação para colocar uma base americana. Entende? Então, hoje, não dá para você ter uma resposta conjunta, enquanto países como Gustavo Petro, Gabriel Boric, né, a Colômbia, o Chile, o Brasil são contrários a essa intervenção, a essa mobilização.
Também não acho que é porque o Brasil é o bonzinho, democrático, né, o democrata da história, mas porque eventuais intervenções estrangeiras, principalmente na Venezuela, poxa, a gente está falando de um país que tem cerca de 2.100 quilômetros de fronteira. Mesmo sem uma guerra na Venezuela, só entre aspas, né, por conta da gravíssima crise econômica causada pelo regime bolivariano, do Nicolás Maduro, a gente teve uma enorme crise dos refugiados. Isso porque o Brasil não foi nem o principal objetivo, e sim os colombianos. Vocês entendem que isso gera uma situação de insegurança em toda a América Latina e até mesmo uma possibilidade de crise social, econômica e política para o Brasil? Eu sei que eu estou tendo uma visão bem egoísta, né? Estou falando de Brasil, sendo que a Venezuela está prestes a ser invadida, culminando com uma série de problemas sociais e econômicos, até com a possibilidade de uma guerra civil se instalar no país. Mas pensando em caráter nacional, acho que o Brasil vê isso como medo de poxa, se os americanos fizeram na Venezuela, por que não fariam em outros territórios? Eles estão querendo expulsar a influência chinesa da América Latina e uma intervenção na Venezuela poderia ser o primeiro passo. Então, assim, a Maria Corina Machado, por exemplo, ontem, que, lembrando, né, ganhou o Nobel da Paz, se pronunciando e falando, olha, o Maduro que iniciou essa guerra, hein? E sim, nós precisamos, nós venezuelanos, do Trump para que acabar essa guerra, até porque envolve a atuação de vidas humanas. Os Estados Unidos estão com pelo menos 7 navios, caças, 4.500 militares, alguns estimam quase 10 mil militares submarinos, e fez o deslocamento ali dos B-52. Falando de operações militares terrestres contra a Venezuela. E aí, cara, você acredita numa intervenção militar ainda essa semana? Semana que vem? Deixa aí nos comentários. Além disso, nós tivemos também notícias importantes sobre o Trump. O Trump se pronunciando primeiro, na verdade a Rússia, né, se pronunciando primeiro, sobre a questão do seu serviço de inteligência, que a partir de investigações definiu que 2 países, Reino Unido e Ucrânia, estão planejando novos ataques. Aliás, a Rússia divulgou uma série de informações criticando o Reino Unido, alegando que tanto o SAS, né, que são as Forças Armadas Britânicas, como o MI6, que é a inteligência britânica, participaram de praticamente todas as principais operações ucranianas contra a Rússia. A Operação Teia de Aranha, por exemplo, que foi uma das operações bem-sucedidas, ela contou com a inteligência britânica, segundo os russos, e que agora tanto o Reino Unido como a Ucrânia estão dispostos a fazerem ataques contra o Turk Stream, que é um duto que conecta, né, parte ali do gás que vem dos russos em direção a outros territórios. Vale lembrar, galera, que segundo a Rússia, também a inteligência britânica coordenou ataques contra dutos na região do Mar Cáspio. E, novamente, professor, é verdade? Talvez seja, talvez não. Numa guerra híbrida, a primeira coisa que morre é a verdade. Mas, além disso, apesar dos Estados Unidos hoje estar sofrendo com grande pressão, a gente teve imagens bem fortes, né, do país que se diz o precursor da liberdade, de imprensa e tal. Uma série de repórteres abandonando o Departamento de Defesa, o Departamento de Guerra, o Pentágono, já que os Estados Unidos obrigou que qualquer tipo de vinculação de notícias deveria passar por um crivo de um funcionário do Pentágono antes de ser vinculado. Todas as agências, excetuando uma, tá? Mas até a Fox News, que é conhecida por ser mais pró-republicana, também não concordou e chamou isso de censura por parte do Estado americano. Todos ali jornalistas abandonando, fazendo críticas, protestos contra o controle da informação por parte do Estado americano. Mas o Trump, ele vai receber ali na sexta-feira o Zelensky. E olha, galera, palavras foram ousadas ali, hein? Segundo ele, o que vai acontecer agora é que a Ucrânia está mudando a sua postura. Eles perceberam que a Rússia está em crise, segundo o Trump, tá? Que ela era para ganhar uma guerra em 3 anos, está lutando, aliás, em uma semana, está lutando há mais de 3 anos, vai para 4 anos já de conflito, guerra entre Rússia e Ucrânia, e não consegue atingir uma vitória. E algumas pressões estão sendo feitas. Por exemplo, o Trump, ele falou que ele conversou com Narendra Modi, que é o primeiro-ministro da Índia, e que depois de muita resistência, ele confirmou que ele vai parar de comprar petróleo da Rússia. Professor, é verdade? O Trump falou. A Índia, teoricamente, é o mesmo país aí, galera, que está fazendo exercícios militares hoje, agora, tá? Com os russos. Segundo o Trump, vai parar de comprar petróleo. A gente teve informações, por exemplo, do Trump,
que ele vai, o Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, falou sobre isso, que ele vai disponibilizar uma espécie de fundo da vitória da Ucrânia. Segundo ele, vai ser sustentado com tarifas praticadas contra a China, que poderão chegar a 500%, sendo que os europeus deveriam contribuir para essas tarifas, e aí, com o dinheiro arrecadado, seria feito um fundo para ajudar a Ucrânia. Olha como o Trump é malandrinho, né? Porque ele sabe que os europeus não têm nada contra a China, ou pelo menos comercialmente dependem muito dos chineses. Quer falar, tá vendo? Vocês não reclamam que eu não apoio a Ucrânia? Tem uma ideia sensacional. A China está comprando insumos da Rússia, está vendendo insumos industriais que estão tendo uso duplos para finalidades militares para a Rússia. Então vamos lá, eu quero que vocês apliquem tarifas contra a China. Se vocês aplicarem, a gente faz um fundo e financia os ucranianos. E aí, galera, será que os europeus vão aceitar? É a pressão que pode ser colocada, claro. Ele pressiona a China e pressiona os europeus ao mesmo tempo. E nessa sexta-feira vai ter uma reunião. E praticamente a reunião é para decidir sobre o uso ou não dos mísseis Tomahawk, que podem chegar a profundezas gigantescas no território da Rússia, comprometendo setores estratégicos de ponto de vista político, econômico e militar. Segundo suas palavras, sexta-feira conversaremos sobre a guerra com Zelensky. Ele quer ir para a ofensiva contra a Rússia e eu vou ter que tomar uma decisão sobre isso. Ou seja, alegando que a Ucrânia está mudando sua ideia de só se defender para começar a reconquistar alguns territórios. E aí, galera, será que a Ucrânia e os Estados Unidos e a OTAN têm bala na agulha para conseguir fazer isso contra os russos? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.